Fala, Gafanhoto, tudo tranquilo? Então, esse é o vídeo inicial só para apresentar assim o canal, o que eu pretendo fazer com esse canal e o que eu faço aqui em casa no meu Home Lab, que são coisas que eu estudo, são coisas que eu aprendo, são coisas que eu gosto de mexer. Uma das coisas, né, que eu gosto de mexer e que em algumas vezes eu consigo implementar no meu trabalho. Vou começar por esse carinha que está aqui atrás. Para quem não sabe, é o Proxmox, não é a última versão, tá? Tem a versão 8.4, já deve estar na 9.2, 9.4, se eu não me engano. E o que é o Proxmox? Ele é um servidor de máquinas virtuais. Da mesma maneira que tem o VMware, da mesma maneira que tem o Hyper-V, acho que o Zen Server também, enfim. Por que eu estou usando o Proxmox? Porque foi o que é mais versátil. Ele não tem tanta exigência de configuração de máquina. Para meu ambiente, foi o que mais assim, se adequou. Né? As coisas que eu consegui fazer por ele e com ele, eu não consegui fazer com Hyper-V, não consegui fazer com Zen Server, não consegui fazer com VMware. O problema do VMware, para mim, é o quê? As máquinas que eu tenho para usar como servidores para teste não são máquinas top, são máquinas um pouco antigas, com 4 anos, 5 anos de uso. E para eu instalar a última versão do VMware, eu tenho que ter uma máquina com 20 núcleos, 64 GB de memória, papapá e tal. É o que ele pede, né? É a exigência do VMware. Apesar de ser um virtualizador muito bom, ele tem esse problema. E agora, então, na versão paga, acho que agora começou a ter uma versão de graça também. Eu cheguei a baixar, mas não consegui instalar nas máquinas aqui, porque são antigas. Esse camarada aqui foi o que mais assim, se adequou às minhas necessidades. Por quê? Ele faz virtualização de container. Eu consigo fazer virtualização de container em outros ambientes? Consigo. Qualquer ambiente Linux eu consigo virtualizar um container. O Proxmox é um ambiente Linux, ele é em cima do Debian. Mas a versatilidade dele para mim foi fora do normal. Por exemplo, tem um EMB aqui, um container rodando. Para quem não conhece o EMB, vou mostrar ali depois o que ele é. E assim, é o serviço que eu rodo aqui em casa, é o que mais me agrada e é o que eu assim mais ocupa a minha estrutura toda aqui, né? O Microtik, eu só uso somente o Dedude, o único serviço que eu tenho rodando nessa VM do Microtik é o Dedude, que eu uso ele para mapear a rede, apesar de que esse Microtik me deu problema agora, está acusando falta de espaço em disco, mas não é por ele não ter de fato espaço em disco, é a configuração que deu um problema. Por exemplo, eu queria fazer um backup do EMB e do Microtik. Eu fazer backup aonde? Eu posso fazer local, aqui e aqui. Mas eu posso fazer o backup também no servidor NAS. Não posso? Então eu venho aqui, armazenamento, isso é só um exemplo, tá? Samba Cif. Bota as configurações que eu tenho aqui do meu servidor NAS. Tá? E ó, já mapeou. Posso botar aqui backup CT. Seleciono aqui qual a utilidade disso, somente backup. Tá vendo? E adicionar. Pronto. Ele já vai carregar aqui, ó, tá vendo? Backup CT e os backups que eu já tenho armazenado neles, ó. Backup do GLPI, do P-Hole, do Home Assistant, que depois eu tentei instalar, mas não tive necessidade. Grafana e do EMB. Ah, eu tive problema aqui com o EMB, ele travou, ele restauro, acabou. Restaurei, acabou, sem estresse. Ah, mas o que é o EMB? EMB é um servidor multimídia, ele centraliza todos os meus arquivos de mídia que eu tenho, filmes, séries e músicas. Documentário também. Vou mostrar mais adiante. Esse é o meu primeiro servidor Proxmox. No segundo servidor Proxmox que eu tenho, esse aqui, embora seja a máquina menos parruda do que o primeiro, eu separei ele para rodar somente máquinas virtuais Windows. O que eu tenho aqui rodando? Windows 10 e Windows Server 2008. Entendeu?
Já está me acusando aqui que o Windows Server já está com... que eu configurei com 2 GB de memória, já está com memória no talo, entendeu? Por que eu configurei só com 2 GB de memória? O Windows Server e o Windows 7 é basicamente a mesma configuração, assim, a exigência que ele pede, né? Então eu botei só 2 GB, mas compensa botar apenas uns 4. Apesar de que eu só tenho, ao todo, 12 GB de memória nessa máquina, tá vendo? Só tenho 12 GB de memória nessa máquina. Se eu configurar muita VM, configurar muita memória para cada VM, eu fico sem memória principal para o Proxmox. Que computador que é esse aqui? É um Xeon E5345 de 2.3. São 2 Xeons quad-core. Então eu tenho 8 núcleos. Entendeu? Tem 8 núcleos já rodando aqui. Assim, é um servidor antigo da Dell, é um PowerEdge 1900, mas é um cara que, assim, não me dá pau. Se eu pego, ligo ele, rodo, ele vai, ele encara. É uma máquina que não dá problema. Assim, Dell não me dá problema, né? É uma marca que eu gosto muito, Dell e HP. Não estou fazendo propaganda não, mas são marcas que eu gosto muito. Meu outro servidor Proxmox, ele roda somente container. GLPI, que está parado. Zabbix, para quem não conhece, Zabbix é uma ferramenta de monitoração de dispositivos de rede e computadores, né, computadores, servidores, qualquer desktop. E também assim, eu posso monitorar um AP, posso monitorar um roteador, posso monitorar uma bridge, isso eu consigo monitorar. P-Hole ele trabalha fazendo um papel do servidor DNS, ele dá uma limpada na rede, né, tira anúncio, bloqueia certas sujeiras que tem na internet. Aqui é um outro container do Emb que eu comecei rodando nesse servidor, só que esse servidor ele é um pouco mais simplesinho. Ele é um i3 de 4ª geração, 4 núcleos, ele tem 8 GB de memória e está rodando em cima de um HD SSD de 240 GB. Então o container do Emb nesse computador aqui, eu sentia assim, uma diferença, porque quando eu voltava para ver o vídeo, eu estava vendo o filme, pausei. Vou no banheiro, vou preparar o lanche. Quando eu voltava para ver o vídeo de novo, eu sentia que dava um lag até a retomada do vídeo. Quando eu voltei para aquele primeiro servidor, ficou melhor. Então, mantive lá. Eu tenho também o firewall. Estou testando o OpenSense. Esse OpenSense eu instalei no IBM, um servidor IBM de 1U, né, que é aqueles servidores de hack mesmo. Ele é o 3550. Ele tem 2 processadores quad-core também, de 2.20, 2.10, não me lembro exatamente, e 8 GB de memória DDR2. Esse DDR2 e o Proxmox 2, esse servidor aqui também é DDR2, tá? Esse aqui é DDR3. Eu sempre erro o mouse. Esse aqui é DDR3. Esse é DDR2. Esse é DDR3, que é o que roda container. E esse aqui é o 3550 DDR2. Aqui é a memória FBDIN, é a memória que tem dissipador. Ela tem um gominho a mais para um lado para poder dar diferença para DDR2 normal. E são memórias que esquentam. Essas memórias esquentam bastante. Eu verifiquei uma vez no meu segundo servidor Proxmox, cada memória estava batendo papo de 56, 60 graus. Esquenta bastante. Por isso que não deve estar aparecendo, batendo muito, mas ele fica, a ventoinha dele rola muito forte. O OpenSense aqui, né, voltando, ele está somente assim, eu estou testando ele, estou começando a aprender a mexer nele, ele tem poucas regras rodando, entendeu? Eu só fiz um bloqueio para rede privada, para não ter máquina de rede privada acessando a minha rede. É uma máquina simples, não é uma máquina muito parruda, e está rodando normal, de boa, sem lag, sem travar. Pode ver aqui, 20% de memória consumido, 0 praticamente de HD, um HD de 500 GB, é um FreeBSD, né? É um parente do Linux. Eu tenho 2 servidores NAS. O primeiro é esse aqui, ele tem 2 compartilhamentos, um compartilhamento de 1.8 TB, são 2 HDs de 1 TB cada, e nesse segundo são 2 HDs de 2 TB.
Vou explicar para você daqui a pouco, vou mostrar para vocês o que eu armazeno nisso tudo aqui. Não é muita coisa também não. O que eu uso para o NAS? Open Media Vault. Versátil, leve, eu não tenho o que reclamar dele. Muito fácil de instalar, você viu que eu fiz um mapeamento ali do backup sem problema. Não tive assim perda, não tive latência alta, nada. Então assim, não tenho o que reclamar. Eu tenho dois, né? O OMV1 e o OMV2. No OMV1, que é esse aqui, eu armazeno somente os arquivos de filme, séries, música, documentários que eu rodo no Emb, praticamente para isso. No OMV2 são backups mais diferenciados. Eu tenho aqui 4 HDs de 1 TB cada. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Cada HD desse tem uma serventia. Ó. Backup das câmeras que eu tenho aqui de casa, backup de container, backup de ISO, ou seja, todas as imagens ISO que eu tenho para fazer levantar minhas VMs, eu armazeno aqui. E aqui o backup das VMs. VM só tenho 2 rodando, apesar de eu daqui a pouco eu vou testar um Windows Server 2008, vou virtualizar alguma coisinha nele e vou começar a fazer backup aqui também. E o que assim, quem suga essa rede, quem suga esses dados, para que toda essa infraestrutura? Desse camarada aqui, ó. Principalmente, né? É o Emb, ele é um centralizador das minhas mídias. Tudo que eu tenho aqui está armazenado nesse primeiro servidor aqui, ó, entre esses dois armazenamentos. O que eu tenho aqui para assistir, né, como se fosse meu Netflix caseiro? Animações, documentários, filmes nacionais, música, séries nacionais e a coletânea de algumas coisas que eu juntei, né, para poder facilitar e ver em sequência, né, tanto animação quanto filmes. Aí você deve estar achando, pirataria, bababa. Não é pirataria, porque eu não libero isso para ninguém. Isso aqui, tá vendo aqui pelo IP, isso é minha rede caseira. Ele não sai para fora da rede. Apesar dele me dar essa opção de configuração aqui, ó, tá vendo? Só que não funciona. Tá vendo? Você pode direcionar no modem, não deu certo. Eu fiz uma vez, consegui pelo celular, mas depois parece que a operadora bloqueou. Então, assim, fora que cada vez que eu vou o modem reinicia, ele muda esse IP. Então, é uma coisa que não convém. Eu também não pretendo liberar isso para fora para ninguém, para evitar dor de cabeça. Não assim em relação a dor de cabeça legal e tudo mais, mas é mais a questão assim, tipo, eu vou ter que ficar atualizando série, vou ter que botar filmes e séries que eu não gosto porque outras pessoas gostam, então não é interessante para mim. Então, assim, é só um vídeo demonstrativo aqui das principais ferramentas que eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês também o P-Hole. Tá vendo aqui, ó? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são o tanto de bloqueio que ele já fez. 796. Do tanto de requerimento, 3.904 agora. Ele bloqueou 796, 97. Porcentagem de bloqueio 20%. E ele eu posso colocar regrinhas. Tá vendo? Aqui são listas que eu pego da internet, que ele faz o bloqueio de ADBlock, anúncio do YouTube, nem todos funcionam. Telemetria, sistema operacional e ransomware. O que é essa telemetria? Você vai acessar um site qualquer, notícia e tal, qualquer coisa, e esse site captura de você qual a versão do seu Windows, onde você está, bloqueia o site de ficar pegando informações de você sem que você saiba, né? Aumenta a sua privacidade. Sites com ransomware, sites que de repente você vai fazer um download de algum filme, um jogo, um crack de algum jogo, que eu já não jogo mais. Mas enfim, ele se for um site que esteja nessa lista negra, ele já bloqueia. Eu posso baixar uma lista mais atualizada, né? Posso pegar essa lista aqui, de repente mais atualizada, posso baixar uma lista de bloqueio de sites, posso baixar uma lista de bloqueio de sites do YouTube, sites pornográficos, sites... Enfim, isso eu posso tudo bloquear na minha rede. Entendeu? Isso é interessante porque eu posso, de repente, colocar essa ferramenta no meu trabalho. Para evitar que as pessoas, de repente, acessem o YouTube, evitar que a pessoa acesse o Facebook, evitar que a pessoa acesse um site que não seja seguro para a rede. Entendeu? Isso eu posso fazer, até apesar de eu, particularmente, não ter nada contra a pessoa acessar o Facebook dela no trabalho, se só acessar o YouTube, não tenho nada contra. Né? Mas, assim, é uma ferramenta que te dá essa opção. Entendeu?
Então isso é interessante você conhecer a ferramenta e de repente você conseguir implantar de maneira fácil no seu trabalho, você ter um plus para você mostrar para sua empresa, mostrar para o seu supervisor, mostrar que você sabe fazer as coisas, que você tem opção, que você tem conhecimento. Isso é interessante do Home Lab. Você pode fazer tudo na sua casa, você pode fazer teste de tudo quanto é tipo de coisa, sem você precisar ter grandes fortunas, gastar um dinheiro enorme, muita coisa. O que eu tenho aqui, se eu for para analisar tudo quanto é assim, em relação a valor, cara, não deve chegar a R$ 2.000. Ah, R$ 2.000 é dinheiro? É dinheiro pra caramba, mas isso aqui eu não consegui do nada. Esses servidores da IBM, eu vi um anúncio no Facebook e o cara me deu 4 servidores da IBM, 3 switches da Tricom/100, monitor Samsung 22 polegadas que eu estou usando aqui, no break, 700 VA que eu acrescentei mais uma bateria, estou usando ele para segurar só o modem e o outro roteador Wi-Fi. Então assim, se for para botar na ponta do lápis, você pode começar com pouca coisa. Pode pegar uma camaradinha desse aqui, que é simplesinho, um Core i3 de 4ª geração e fazer bastante coisa. Você não precisa ter um maquinário forte para isso. Você não precisa ter um maquinário forte para rodar uns conteúdos. Para você que é programador, para você que de repente trabalha com infra, em relação a software e tudo mais, você não precisa ter um maquinário forte para você montar o seu home labzinho. Entendeu? Eu faço parte de alguns grupos do YouTube e do Facebook também, principalmente do Facebook, que o pessoal mostra lá as fotos do home lab dele. O cara tem 2 mini PCs, HP, Dell, qualquer outra marca, um switchzinho e um modem. Tá ótimo. Se aquele switchzinho dele ali te dá ele a opção de criar VLAN, ele pode pegar ali, deixar um mini computador daquele com Proxmox ou qualquer outro virtualizador da vida, e o outro computador ele pode deixar para fazer um NAS, entendeu? Tendo a opção de botar um HD USB, você consegue mapear pelo OpenMediaVault HD USB e fazer dele compartilhamento. Pronto, você já está com o Home Lab completo, não precisa de muita coisa. Isso vai te custar o quê? R$ 1.000, R$ 1.500. Para você aprender, para você ter como estudar, para você de repente até ter uma diversão em casa, fazer um negócio divertido. Você pode até fazer um servidor de jogos para o teu filho, entendeu? Fazer um Wi-Fi separado para de repente visitante chegar aqui, um amigo, um parente. Faz um Wi-Fi separado que de repente não quer que o cara tenha acesso a seus dados na sua rede. De repente o cara vai, conecta o celular, conecta o notebook. Sabe-se lá se o cara tem algum vírus no notebook, infecta a tua rede. Uma rede Wi-Fi separada para ele. Isso assim, não significa que você está excluindo seu amigo, não. Você está só mantendo sua segurança dos seus dados. Então isso o Home Lab te propicia. Para você estudar, para você se manter atualizado. Porque hoje em dia quem trabalha com TI sabe que não adianta você só ter faculdade, você tem que se atualizar. E assim, nem tudo que você tem de faculdade te dá isso. Você vai fazer a faculdade de, por exemplo, OpenSense? Não, isso não vai te passar na faculdade de redes. Você vai te passar na faculdade de cibersegurança. Você tem que pegar e meter as caras. Você pode, de repente, fazer lá no site da Fortinet, fazer um curso do Fortinet que eu comecei a fazer há pouco tempo, mas parei por causa de faculdade, por causa de concurso público. Mas, assim, você tendo um Home Lab, você consegue fazer isso tudo. Entendeu? E o que eu reparei que as pessoas das empresas não entendem é que o Home Lab está virando uma tendência e uma realidade. Eu participei de uma entrevista recentemente, o cara foi perguntando uma série de coisas. Ah, você sabe configurar um switch gerenciável? Eu sei. Já trabalhou com isso? Não. Mas eu tenho aqui em casa, eu tenho 2 roteadores Cisco e um switch Cisco gerenciável. Esse switch eu criei 2 VLANs nele, que eu precisei configurar ele para 2 redes diferentes, configurei sem problema. Ah, eu usei ChatGPT? Usei. Eu tenho o curso da Cisco? Tenho, fiz o primeiro módulo. Usei ChatGPT, usei Gemini da Google, não nego. Você tendo assim a inteligência artificial, você sabendo usar ela a seu favor, essa é a utilidade dela, né? Você sabendo usar ela a seu favor, super positivo, cara. Super positivo. Entendeu? Quem não vai usar hoje em dia? Pô, tem várias pessoas que usam o ChatGPT para criar texto para mandar para os outros, para reunião, para qualquer outro tipo de coisa, só para criar texto. Serve, tá válido. A inteligência artificial tem para isso.
E o HomeLab está aí para isso também, para te ajudar a se manter atualizado. Só que a pessoa, assim, da empresa, ele acha que de repente uma faculdade, uma certificação, só isso é válido. É válido? É, mas não é somente isso. O que ele não souber fazer, ele vai se virar no Google da vida aí, no ChatGPT, no Gemini, e vai aprender a fazer. Isso não vai tornar ele menos profissional, muito pelo contrário. Isso vai tornar ele até mais capaz porque ele correu atrás daquilo. Quem tem HomeLab em casa, faz porque quer correr atrás, porque gosta, porque quer se atualizar. O vídeo é só uma geralzinha do que eu tenho aqui em casa, do que eu gosto de fazer. É isso aí, pessoal. Para quem não sabe, eu também tenho um canal de motos e toda essa estrutura que eu tenho aqui feita também vai servir para isso, tá? Vamos supor, fiz uma viagem para Ubatuba de moto. Show, peguei a GoPro, botei lá, comecei a gravar, beleza. Ah, cheguei no hotel, cheguei em qualquer lugar lá em Ubatuba, sem espaço no cartão da câmera. Posso colocar no notebook? Posso. Ah, mas se eu não tiver o notebook, para o notebook é um peso, é o tamanho, pode ser perigoso, pode quebrar. Eu posso pegar o cartão da câmera, colocar no celular e jogar para uma nuvem particular. Não estou falando de OneDrive, estou falando de Google Drive. Qual a aplicação que eu uso para isso? Nextcloud. Eu não tenho ele instalado aqui, já tive, não tenho instalado porque eu acabei não usando. Mas assim, eu posso ter essa nuvem particular do tamanho que eu quiser, o que eu puder. Na época eu configurei o Nextcloud com 100 GB de espaço. Eu jogo o cartão de memória para o celular, do celular eu acesso a nuvem e eu copio os dados. Acabou. Deixo o celular ali à noite jogando os arquivos para a nuvem e pronto. Não tenho assim, o problema de ter mais um peso que é um notebook ou HD externo, entendeu? Para poder salvar esses dados. Não, eu salvo tudo na nuvem. E está vindo direto aqui para casa. Não está indo para o OneDrive, não está indo para o Google, está vindo direto aqui para casa. Entendeu? E falar em Google, no caso o backup do Google Fotos e tudo mais, com certeza várias pessoas já estão com falta de espaço no seu Google Drive, por causa de backup de fotos e tudo mais. Eu, particularmente, eu devo ter já devo estar no quarto e-mail do Gmail, justamente por causa disso. Existem ferramentas que você pode configurar o seu backup de fotos e tudo mais do seu celular direto para sua nuvem particular. Não precisa depender de OneDrive e de Google Drive. Entendeu? Então isso tudo são coisas que o HomeLab te propicia. Você ter tudo na sua casa, com segurança e sem gastar dinheiro, sem gastar fortuna. Beleza? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo inicial. Dá um like aí, começa a curtir o canal, compartilha com o pessoal. Valeu? Tamo junto!